nome é Lucimara, eu conheci a Igreja Universal, eu tinha 15 anos e foi a partir de um convite da minha avó, que eu era uma jovem muito problemática e tinha um pouquinho de complexo de inferioridade e também depressão. E nesse período que eu estava com bastante problema, né? Então aconteceu de eu ficar tão saturada de tudo aquilo que eu amarrei uma corda, um fio na verdade, um fio de um ventilador velho que eu tinha no meu quarto e tentei me enforcar. E a minha avó foi a única pessoa que não perguntou por que eu tinha feito aquilo, apenas falou: tu quer ir para a igreja comigo? Então eu resolvi aceitar o convite dela e ir para a igreja. E foi a partir dessa visão que eu passei a ver nelas, nas jovens de lá, que eu comecei a pegar firme. E depois de um tempo, e que eu pegando firme na igreja, indo direto, junto com a minha avó, eu passei a querer fazer a obra também. E foi aí que eu comecei esse processo para se tornar obreira, para servir a Deus. Depois que eu me tentei ficar mais firme na igreja, eu busquei ficar mais firme, eu fui levantada a obreira. E após isso, depois de um tempo, acho que depois de uns 4, 5 anos como obreira, eu comecei a me deixar levar pelo esfriamento, que eu trabalhava, estudava, e após essa situação, só foi piorando, porque eu comecei a não querer mais ler a Bíblia, eu comecei a não orar, eu comecei... O estopim desse meu esfriamento foi que nas quartas-feiras, na hora da busca, eu não tinha prazer de buscar. Eu não tinha, mas esse desejo para mim era tudo muito cansativo. Em vez de buscar a Deus, eu sentia que eu queria que aquela reunião terminasse logo. Até o momento que começou a ter alguns pensamentos na mente, que esse pensamento era: se eu não estou podendo dar 100% do meu tempo para Deus, então não tem sentido eu continuar tentando servir a Deus dessa forma. E eu deixei esse pensamento entrar no meu coração e achar que aquilo era certo. Eu conversei com o pastor e falei para ele que não dava mais para mim ser obreira, porque eu não estava podendo dar meu 100% para Deus mais, porque eu tinha faculdade, eu tinha um trabalho. E eu falei: não, eu só estou mesmo deixando de ser obreira, eu não vou sair da presença de Deus, eu não vou sair da casa de Deus. Era o que eu acreditava, né? Até um momento que eu me vi já não indo mais à igreja. Eu ia à igreja só por descargo de consciência, só para mim ir para dizer que eu estava indo à igreja, para falar para todo mundo que estava ali ao redor que eu não tinha me afastado. Aquilo que eu tinha antes, eu comecei a ter novamente. Vinha o complexo de inferioridade, novamente, vinha pensamentos ruins. Às vezes a minha mãe nem sabia que eu estava em casa, porque eu chegava em casa, me trancava dentro do quarto e ali eu ficava, só deitada na cama olhando para o teto e mais nada. Nem ouvindo música, nem só olhando para o teto, pensando no vazio. Eu só fui me aprofundando mais, achando que eu estava bem, porque aquele era o meu momento, era a minha vida, acreditando que aquela era a vida que eu queria para mim. Mas, na verdade, eu só estava tentando me fazer acreditar que eu estava bem. Eu me lembro que a minha sobrinha, que eu amo muito, que ela adoeceu. Ela ficou muito mal, ela ficou entre a vida e a morte. Em 2 semanas, ela teve muitos sérios problemas. Ela chegou no hospital com pneumonia, o tratamento não estava resolvendo, então fizeram outros exames e descobriram que ela estava com tuberculose. E nesse desespero entre famílias, eu cheguei com a minha mãe e falei: mamãe, vamos na igreja. Aí ela aceitou o meu convite. Então a gente veio numa terça-feira, a gente só veio mesmo buscar a cura da minha sobrinha e da neta dela. E quando eu cheguei aqui, eu não via que eu estava totalmente estagnada, estava parada no tempo. Eu terminei a faculdade, mas primeiro, eu não trabalhei naquela profissão da qual eu passei 4 anos estudando. Estava trabalhando em outra coisa, então eu parei no tempo. Uma coisa que eu sempre quis, eu não estava tendo êxito nenhum. Estava trabalhando, então todo mês eu tinha aquela minha renda, mas não passava disso. Era só isso.
E mais nada, eu não tinha felicidade, eu ainda não tinha entendido que eu tinha que buscar a minha salvação. Eu tinha que me entregar de corpo, alma e espírito. Tanto que eu até falo assim, que eu não tinha coragem de orar o Pai Nosso até o final. Que seja feita a sua vontade. Eu nunca quando chegava nessa parte do Pai Nosso, que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, eu não falava. Só falava um amém depois, porque eu não queria que Deus fizesse a vontade dele na minha vida. Eu falava assim, meu Deus, eu não sei qual é a sua vontade, eu tenho tanto sonho, tantos planos, eu tenho tantos objetivos, e por eu não saber qual é a vontade do Senhor na minha vida, eu não tenho essa coragem ainda. Teve uma palavra que tocou muito em mim, que falava sobre a nossa entrega por completo. Se eu já me entreguei por completo, se eu falava que eu tinha me entregado por completo, então por que eu não estava tendo esse desejo pelo Espírito Santo? Que o Espírito Santo que ia me dar salvação. O Espírito Santo ia me dar certeza da salvação, então por que eu não estava tendo esse desejo? Então eu comecei a buscar nas minhas orações esse desejo de ter o Espírito Santo, porque eu não tinha essa vontade. Eu comecei a me policiar, comecei a ver se eu não estava falando palavras ofensivas para as pessoas do meu lado. Eu comecei a ter mais controle no meu dia a dia, no meu cotidiano, no meu eu, ter controle do meu eu. Teve uma hora que o bispo chamou lá na frente do altar e perguntou quem queria realmente receber o Espírito Santo, quem tinha esse desejo. Depois que eu entendi que era o Espírito Santo que ia me dar certeza e convicção da minha salvação, eu falei assim, é isso que eu quero. E quando foi dia 30, numa quarta-feira, eu recebi o Espírito Santo. Isso foi tão maravilhoso para mim que eu pude entender a seriedade do que eu tinha feito antigamente, que foi abandonar. No dia que eu entreguei meu uniforme no altar, foi o dia que eu entreguei o Espírito Santo, devolvi o Espírito Santo para Deus no altar. Entreguei a minha salvação, entreguei tudo que Deus tinha me dado durante todo aquele tempo. E foi nesse momento que eu entendi, meu Senhor, o quanto era importante ter essa certeza da salvação. E até hoje eu sou muito grata. Hoje ele me fez conhecê-lo verdadeiramente a ponto de jamais querer olhar para trás novamente. Eu sempre falo que a única certeza que eu tenho é a certeza que eu quero que o Senhor Jesus faça a vontade dele na minha vida.